Na série Descobertas Aromáticas de hoje, nós vamos falar sobre o óleo essencial de verbena brasileira, nome científico Lipia alba. Então, começando uma série de vídeos sobre os óleos essenciais de plantas nativas do Brasil, da flora brasileira. Então, essa planta, né, a Lipia alba, ela também é conhecida popularmente como erva cidreira brasileira, como falsa melícia, ela tem vários nomes populares, ela é muito utilizada no Brasil, o chá, né, a planta já é muito utilizada no Brasil medicinalmente, então ela já é muito conhecida, mas o óleo essencial, ele é pouco conhecido, aqui no Brasil a extração não faz muito tempo que iniciou. E os nomes dos óleos essenciais que a gente pode encontrar, então, da Lipia alba é verbena brasileira, verbena da Índia, verbena branca. Esses são os nomes que a gente encontra do óleo essencial dessa planta. É um arbusto, né, como vocês estão vendo aí na foto. Ele pode ficar, ele fica alto se a gente fizer o tutoramento dele, ou senão ele acaba sendo rasteiro, né, porque ele fica com os ramos bem grandes. E ele tem umas flores cor-de-rosa, e o óleo essencial, então, ele é extraído das folhas, né? E a gente tem diversas composições químicas diferentes dependendo dos locais de cultivo. Então, quando eu fiz as pesquisas para escrever sobre esse óleo essencial, então eu encontrei 3 quimiotipos, vamos dizer assim, diferentes. Então, eu encontrei alguns óleos essenciais que o componente majoritário era o linalol, da verbena, né? Em alguns locais o componente majoritário foi a carvônia e em outros locais o componente majoritário foi o citral. Então, assim, depende muito do local de cultivo e do genótipo, né, da planta, para a gente saber qual que seria o componente majoritário. Mas nas pesquisas que eu vi, todos, basicamente, eles têm os mesmos compostos. O que muda é assim, que alguns locais o componente majoritário é o linalol, em alguns locais o componente majoritário é o citral, né, nos seus isômeros óticos neral e geranial, e em alguns locais o majoritário que foi encontrado, então, foi a carvona. Então, assim, ele tem um pouco de variação. Para a gente saber exatamente o quimiotipo do óleo que a gente está adquirindo, se ele não vem com o quimiotipado ainda, porque eu observei que eles não têm o quimiotipo no rótulo, né? A gente pode pedir a cromatografia para a empresa que está fornecendo esse óleo essencial. Nós aqui da Nato Dono utilizamos nos nossos produtos o óleo essencial que tem o componente majoritário linalol, que é da Legi Aromas, né? E a gente revende também esse óleo essencial para quem quiser comprar. O quimiotipo dele, então, o quimiotipo seria o linalol, porque o componente majoritário dele é o linalol. Então, esse que a gente trabalha, ele tem em torno de 62% de linalol, ele tem um pouquinho de geraniol também, ele tem em torno de 7% de sesquiterpenos, então, como o germacreno e o cariofileno. Ele tem também, ele acaba tendo também o citral, né, o geranial mineral na sua composição, então ele tem todos esses compostos, mas o majoritário é o linalol. A gente encontra também outros óleos essenciais, como eu disse, que o componente principal majoritário, então em torno de 70% é o citral, né, que é o geranial mineral, e daí esses outros, o cariofileno também, o germacreno também está presente, o linalol também está presente, só que em menor quantidade, então. Ele tá um pouco, é como se fosse ao contrário do que esse que tem o linalol como componente majoritário. Então, assim, vou falar mais sobre tanto o citral como o linalol, eles são componentes que têm uma ação relaxante e calmante. Então, assim, vou falar mais sobre esse óleo essencial que a gente trabalha, que tem como componente majoritário o linalol. Então, qual é a ação principal dele? É uma ação relaxante, ansiolítica, calmante. Então, assim, ele pode muito bem ser utilizado, se a gente quer, vamos dizer assim, valorizar as nossas plantas nativas aqui do Brasil, a gente pode usar em substituição à lavanda francesa, né? Que a gente sabe que o óleo de lavanda é muito utilizado para essa parte de relaxamento, como ansiolítico,
mas porque ele tem também o linalol como componente principal. Mas esse óleo de verbena brasileira, ele também teve já estudos que foram feitos que comprovaram essas ações relaxantes, ansiolíticas, então ele também tem essa ação ansiolítica. Como ele também tem o cariofileno, o germacreno, que são sesquiterpenos, a gente sabe que os sesquiterpenos, eles têm ação anti-inflamatória. Então, assim, ele também tem uma ação anti-inflamatória. Eu não encontrei estudos com essa ação anti-inflamatória, mas pela composição química a gente pode inferir que eles também tenham essa ação. Outra ação que eu encontrei bastante estudos publicados daí desse óleo essencial aqui no Brasil, principalmente porque como é nativo daqui, a gente encontra bastante estudos daqui. Encontrei bastante estudos com fungos, bactérias, então ele teve inúmeros efeitos, então bactericidas, fungicidas, então ele é excelente também para essa parte de antifúngico, até contra o vírus da dengue teve pesquisas que foram efetuadas e ele teve efeito. Então, assim, ele tem um efeito bem amplo nessa parte como antimicrobiano também. Quem quiser, então, saber mais sobre esses estudos que estão publicados, então, no nosso blog, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, eu coloquei os resuminhos, né, de diversos estudos, e daí lá tem as referências, né, para quem quiser acessar os estudos completos e saber um pouco mais desse óleo essencial. Energeticamente, então, a gente ainda não tem essa documentado, né, como ele é um óleo mais daqui do Brasil, nas literaturas que a gente tem publicado, que geralmente são literaturas que vêm de outros países, principalmente da França, a gente não tem, então, sobre esse óleo essencial, não encontrei assim nada na literatura, nos livros publicados, né? Então, o que a gente encontra é muito estudo publicado de universidades que graças a Deus, estão fazendo esses estudos, que daí a gente pode ter um aporte, assim, científico, né, para poder utilizar esses óleos essenciais brasileiros, porque a gente tem uma flora tão rica aqui no Brasil, né, e a gente, às vezes, não valoriza, a gente dá mais importância para óleos, não desmerecendo, né, mas a gente dá mais importância aos óleos essenciais que vêm de fora. Então, a gente tem também que valorizar os óleos essenciais da nossa flora. Esse é um óleo essencial excelente. Eu já fiz testes, assim, no difusor à noite, coloquei um dia o óleo de lavanda francesa, no outro dia coloquei esse óleo essencial para a gente poder ver, para mim poder até perceber a ação dele, assim. Eu achei, para mim, a ação mais relaxante ainda do óleo de verbena do que do óleo de lavanda, para mim. É que eu amo mesmo esse aroma que esse óleo essencial tem. É um aroma um pouco cítrico e um pouco adocicado, assim. É um aroma muito interessante. Então, ele se torna um óleo essencial interessante. Então, apesar da gente não ter esse estudo dos efeitos energéticos, ainda dele, né, essa literatura, eu, assim, sinto quando uso esse óleo essencial uma paz instantânea. Então, assim, é um óleo essencial que eu recomendo muito. Quem quiser testar ele no lugar da lavanda, da lavanda francesa, né, eu acho que que é muito válido. E realmente é um óleo essencial excelente. Então, o que eu tinha para falar basicamente do óleo essencial de Lípia alba era isso. Acessem o blog, lá tem muitas informações e estudos publicados. E eu estou à disposição para quaisquer dúvidas. E também peço que vocês nos sigam no Instagram, né, @natodono. E também se inscrevam aqui no nosso canal se não estiver inscrito, daí vocês sempre vão receber as novidades em vídeos. Agora a gente vai começar com uma série de óleos essenciais de plantas brasileiras, então vai ser bem interessante a gente trabalhar e conhecer um pouco mais das nossas plantas. São óleos essenciais novos que estão sendo extraídos aqui no Brasil, de produtores locais, então a gente vai estar também valorizando o pequeno negócio aqui do Brasil, os pequenos produtores, né? E a nossa flora, e também, geralmente, quem está fazendo, usa esses óleos nativos daqui, faz cultivo orgânico, sustentável, então tem muita coisa ecológica por trás do uso desses óleos essenciais. E a gente sabe que sempre a gente tem que utilizar o óleo essencial com muita consciência, porque não precisa muito para usar. Então, esse óleo de verbena, eu aconselho que a gente utilize no difusor pessoal, né, no colar, ou num difusor de ambiente. A gente pode colocar
umas 2, 3 gotinhas ali para dormir à noite. E também é bem interessante, a gente tem alguns produtos, sinergia ambiental e também a sinergia relaxante, que então ele já vem diluído, que tem esse óleo essencial de verbena brasileira. Muito obrigada